Inclusive, né, essa fala sobre como que o pentecostalismo ele acaba ganhando espaço com as pessoas mais de periferia, vamos usar essa expressão, né, geralmente, mas que estão à margem, por assim dizer, dos grandes centros. E me parece que é uma fundamentação bíblica a partir de Lucas que os teólogos pentecostais vêm destacando, né? Stronstadt, o Marshall, por exemplo, que Lucas ele mostra isso. Por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas e no verso 18, Jesus ele chega em Nazaré e ele cita Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E essa temática, ela aparece em Lucas com muita frequência. E uma das características de Lucas é exatamente o aspecto pneumatológico, ou seja, como que Cristo trabalha e atua pelo poder do Espírito Santo. Ele é um modelo de obra, de serviço para a igreja que está em Atos. E aí Lucas dá essa ênfase em quase todo o Evangelho. Por exemplo, no capítulo 6, onde Lucas fala sobre as bem-aventuranças, né? Mateus, no capítulo 5, Mateus fala, bem-aventurados pobres de espírito. Lucas não. Lucas diz, bem-aventurados pobres. Ele não propõe bem-aventurados pobres. E Lucas ele quer mostrar exatamente, e fala, e ai dos ricos, porque já encontrou consolação. No capítulo 12, por exemplo, Lucas, inclusive, no verso 21, mostra que há homens que são ricos perante os homens, mas diante de Deus são pobres. Ele mostra isso no capítulo 14, por exemplo, quando Jesus chega no jantar, onde era o jantar dos ricos, e Jesus fala, vocês só convidam os ricos, não convidam os pobres? Vocês não têm nenhum mérito diante do Senhor, porque a obra que vocês estão fazendo vai haver retribuição aqui mesmo, porque os ricos se retribuem. Mas quando você faz um serviço aos pobres, Deus há de retribuir, porque eles não têm condições. E aí no capítulo 16, você continua a mesma temática, né? O Lázaro e o rico. Ou seja, o rico encontrou consolação em sua riqueza, Lázaro não. E Lázaro é a tradução, a palavra Lázaro é o nome grego, que é traduzido do hebraico para Eliezer. E Eliezer era o servo fiel de Abraão. E quem que estava consolando Lázaro no seio, né? Seio de Abraão, ou seja, que estava mostrando. Lázaro era fiel, assim como Eliezer foi o servo fiel de Abraão no Antigo Testamento. Apesar de não ter nada, ele era fiel e recebeu depois de Deus a consolação, enquanto que o rico tinha todo o seu dinheiro e a sua consolação e por isso não precisava de Deus, não se arrependeu, tanto é que a palavra arrependimento aparece e essa temática continua por todo o Evangelho, mostrando como que de alguma forma aquelas pessoas que eram desprezadas, que perante a sociedade não tinham lugar, voz e nem vez, elas são alcançadas, recebem de Cristo um auxílio, ou seja, a igreja veio para mostrar que o Cristo que foi desprezado ele também estende as mãos para os desprezados. E é interessante que isso vai seguir também para Atos dos Apóstolos, que é escrito também pelo médico Lucas. Perfeito. E ele vai destacar, inclusive, que ali na formação da comunidade da igreja primitiva, nós temos o quê? O relato de que eles tinham tudo em comum. Não era uma forma de comunismo, como muitos defendem. Na verdade, ali eles foram tocados pelo Espírito e de livre vontade eles repartiam os seus bens. Ou seja, as pessoas tinham necessidade. Então, de fato, o evangelho ele começa a se expandir dentro das camadas mais pobres da sociedade. E na medida que isso vai fazendo, existe exatamente esse crescimento da igreja primitiva. E o pentecostalismo leva isso muito a sério, porque a perspectiva pentecostal é sempre olhar para a igreja apostólica, ou seja, é acreditar que aquele modelo, como diz o Robert Menzies, que aquele modelo, aquela igreja ou aquela história é a nossa história. Então, quando nós vemos o ressurgimento do pentecostalismo, ou o pentecostalismo na sua versão moderna, que começa a crescer principalmente nas camadas mais pobres da sociedade, tem a ver exatamente com isso que o Jonas está dizendo, que é olhar para a narrativa das Escrituras. Agora, existe uma leitura também equivocada disso, alguns que fazem uma leitura sociológica do pentecostalismo, eu tenho percebido, principalmente sociólogos da religião, e pessoas que querem avaliar o pentecostalismo tão somente pela lente sociológica, é entender que essa proximidade da pregação pentecostal com a pobreza, digamos assim, na verdade seria uma tendência a um tipo de evangelho político, o que é um grande equívoco. Na verdade, a pobreza não diz respeito a uma condição política, é uma condição social. E quando o evangelho chega, essa pessoa começa a ter uma perspectiva de vida, a vida melhora, não por conta do evangelho da prosperidade, que é uma distorção do evangelho, mas a pessoa que bebia não bebe mais, a pessoa que brigava em casa com a sua esposa não briga mais. Ou seja, ele tem uma perspectiva de vida e isso melhora a condição
condição social dele. Então, essa análise histórica é bem interessante. Então, é muito pertinente nós olharmos esse aspecto na história das Assembleias de Deus. É pertinente porque, como você disse, fazer um resgate da história, né? Aquele período ali que o Jonas cita da Igreja de Jerusalém, a Igreja de Jerusalém, não só a Igreja, mas todo Israel, eles estão sob o jugo de Roma, e Roma está subjugando em altos impostos. Então, por que você observa assim, quando está lendo os evangelhos, 5.000 homens durante uma semana seguindo Jesus? Esses homens não têm emprego, não tem o que fazer, não tinham emprego. Não tem emprego. A Roma colocou altos impostos nesse período, a história conta isso, que eles vieram a uma pobreza tremenda. Então eles estão sem emprego, sem saúde e sem alimentação. E às vezes sem moradia. Por isso que Jesus chega atuando nessa área, curando as pessoas e alimentando as pessoas. Aí, logo após esse período do primeiro século, segundo e terceiro século, até o quarto século, a igreja em si, agora já em Jerusalém, formada em Jerusalém, elas se atentam com preciosidade para ajudar as pessoas que estão passando de fato fome e precisando de remédios. A gente vê isso nas cartas de Paulo juntando roupas para as pessoas que precisam, alimentos e sustento para ele. Então a igreja assumiu esse papel de arrecadar fundos, né? Quem tem 2 terrenos vende um e o outro é doado para ajudar as pessoas carentes, porque eles estão passando essa necessidade. Então, e com isso, claro que o evangelho graçou no meio deles, as pessoas salvas, sendo ajudadas, as vidas melhoradas, e agora de repente a vida dessas pessoas começam de uma hora para outra a melhorar, são curados, arrumam emprego, logo após estão inseridos dentro de um contexto, inclusive os escravos, né? Não tem voz ali na sociedade, mas na igreja tem voz, os escravos, as mulheres não tem voz lá, agora aqui tem voz, os pobres. Então a igreja, ela cresceu estrondosamente. O Alan Anderson, no livro dele sobre a introdução ao pentecostalismo, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que o pentecostalismo, nessa análise sociológica, é um forte impulsionador de transformação cultural e social, o que é interessante, né? Ou seja, a partir da transformação de vida da pessoa. Não é um mecanismo político, não é um mecanismo de subjugação das pessoas, mas a partir do momento que a pessoa acredita nesse evangelho, mas principalmente na atualidade dos dons para ela, no poder do Espírito para testemunhar na sociedade, isso promove alterações sociais significativas.